Nós noticiamos mais cedo, acompanhamos ali a reunião, o nosso repórter Wilson Lima ficou na porta da residência oficial da Câmara, acompanhando, esperando o resultado da reunião de líderes que o senhor teve mais cedo, né, na hora do almoço ali, em que ficou decidida a votação amanhã da PEC do voto impresso, que vai ao encontro do que o senhor havia anunciado na sexta-feira, de levar esse texto ao plenário. Eu gostaria que o senhor já repercutisse a declaração do próprio presidente da República, que mais cedo admitiu a possibilidade de derrota desse texto. O senhor, para tomar essa decisão, entrou em contato com o presidente, entrou em contato com os ministros do TSE? Como é que o senhor chegou a essa decisão de levar isso ao plenário, a importância disso? E, lógico, se o presidente já admite essa derrota, eu gostaria de ouvi-lo se é isso que o senhor tem ouvido, que o senhor ouviu dos líderes também. Eles expressaram apoio à proposta ou apoio ao enterro dessa proposta? Boa noite, Cláudio. Na realidade, é um assunto que nós vemos tratando há alguns dias e eu considero ele muito menos importante do que os principais assuntos que nós temos na pauta no Brasil. Nós tivemos hoje a entrega da MP do novo Auxílio Brasil. Nós podemos ter agora à tarde a entrega da PEC, que vai tratar dessa questão dos precatórios. Nós temos a reforma tributária para votar essa semana. Nós temos alguma possibilidade de aprovação ou não de reforma eleitoral. Nós temos a reforma administrativa para ser tratada ainda nesse mês de agosto. Nós temos questões ambientais muito graves e precisamos tratá-las com todo zelo agora no segundo semestre, e toda a pauta está dominada na imprensa pelo voto impresso. Eu acho que esse assunto é importante. Todos os parlamentares que estão na Câmara, eles foram eleitos pela urna eletrônica. Eu, particularmente, tenho 8 eleições, 6 delas na urna eletrônica. Eu tenho dito sempre que nós que fomos e somos eleitos por ela não podemos estar contestando um sistema que funciona, e até o momento não houve nenhum tipo de maiores esclarecimentos sobre fraudes. Eu sempre tenho dito isso. Mas tenho colocado também, Cláudio, com muita responsabilidade, que nós não precisamos só botar numa declaração de um técnico, seja do TSE ou de outro poder, que o sistema é inviolável e está tudo certo. Nós precisamos da nossa parcela de contribuição para, de uma maneira tranquila, fazer uma auditagem mais clara, uma proposta mais ampla, uma solução que apazigue esses ânimos e essa discussão pública, porque ela não leva a nada, é brasileiro contra brasileiro, a polarização nesse momento, ninguém fala mais em mortes, em vacinas, em dificuldades de socorrer os mais carentes com esse auxílio social. São muitos brasileiros abaixo da linha da pobreza, afetados na pandemia, que precisam ter um socorro com relação ao gás, ao combustível, né, à conta de energia, as commodities lá nas alturas, o feijão, o arroz, o milho, a proteína. Então, nós temos diversas questões, mas o Brasil crescendo, com a economia em bico para aumentar o nosso PIB, com a vontade forte de sair dessa pandemia. Eu também não tenho dúvidas, Cláudio, que o Brasil vai ser o país no mundo que mais vai vacinar a sua população até novembro, e tudo fruto da vontade da população. O brasileiro é acostumado a tomar vacina, participar de campanhas, e a aceitação diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que arrancou muito bem pela sua capacidade econômica, bancou diversas vacinas, tem o domínio das maiores produtoras, os maiores laboratórios mundiais, mas hoje já emperra na rejeição da sua população que não quer tomar a vacina. Então, tudo isso junto, nós temos que realmente resolver essa questão desse voto impresso, dessa pauta que polarizou nas ruas e que, no nosso entendimento, consultando líderes, não se satisfaria com o resultado da comissão. Eu comuniquei ao presidente do STF, ministro Fux, conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, conversei com o presidente Bolsonaro, com líderes partidários, com presidentes de partidos. Não tive a unanimidade de todos, mas tive o cuidado de participar, a maioria que estava tomando essa decisão, para que tivesse um fim mais amplo, né, com uma autonomia justamente da soberania do plenário desta casa. Nós nos elegemos presidente para dar voz aos deputados e que eles pudessem expressar a sua vontade.
concordemos ou não com o tema, achemos que ele seja oportuno ou não, mas é importante que o plenário possa funcionar de maneira tranquila. Tive, sim, o compromisso do presidente Bolsonaro, Cláudio, em dizer que aceitaria o resultado do plenário. Se fosse positivo, lógico, continuaria na luta dele para tentar aprovar no Senado. É importante que se lembre que tem uma PEC desde 2015, inclusive relatada pelo ex-presidente Rodrigo Maia, que está lá repousando no Senado, e o Senado nunca quis se debruçar sobre ela. E eu não critico, porque não legislar também é legislar. Quando você não quer votar uma matéria, você encosta a matéria, não é oportuna, não tem urgência, não tem uma amplitude que naquele momento se achou na Câmara dos Deputados. Mas se também a PEC não conseguir êxito, não for aprovada, o presidente me garantiu que aceitaria o resultado e nós procuraríamos sim aí um entendimento com os outros poderes para que numa saída administrativa, sentando à mesa, se pudesse construir um acordo amplo de facilitar à população um teste de auditagem que tire realmente qualquer tipo de dúvida sobre esse assunto. Esse teste de auditagem, nós já ouvimos algumas propostas que estão circulando, eu imagino que elas tenham sido debatidas nesse encontro mais cedo com os líderes. Isso inclui, por exemplo, que você tenha pelo menos 2% das urnas com a impressão do voto. Isso inclui a ampliação dos testes que o TSE faz com 100 urnas, né, que ele faz em toda eleição, justamente para fazer essa checagem? Olha, Cláudio, eu acho que imprimir o voto, colocar a impressora, a minha opinião é que teriam que ser em 100% das urnas, e você verificar 1%, 2%. Como eu acho que hoje essa discussão está mais longe, eu penso que pessoas libadas com institutos independentes, indicados pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, como o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o Exército, algumas situações de grandes empresas de tecnologia, ilibadas, o próprio inventor da urna eletrônica, poderiam aumentar o nível, por exemplo, de avaliação. Hoje existe uma auditagem em 100 urnas, de mais de 400 mil urnas no Brasil. É um número inexpressivo, mas simbólico. Nós poderíamos aumentar isso para 1.500 urnas, 2.000 urnas, 2.500 urnas, de maneira aleatória, com, por exemplo, a iniciativa dessas escolhas 2 horas, 3 horas antes do início da votação, o que não permitiria nenhum tipo de contemplação, de informação. Ou seja, qualquer tipo de auditagem após as urnas, você escolhe aí 5% das urnas e testa as urnas depois da eleição, você já daria um impacto de apreensão para quem possivelmente estaria sendo acusado de manipular o mainframe, por exemplo. Mas o que importa é que se procure sentar, porque o que tem que se ter neste momento é serenidade, botar água nessa fervura e que não haja vencedores nem vencidos. Esse é um assunto que interessa à democracia. Nós estamos falando de eleições limpas, transparentes, autônomas, que tem que ter, por parte de todo mundo que se beneficia dela, que concorre ao cargo público, respeito e ponderação nesse momento, para que a gente tire dessa questão um ensinamento muito prático da democracia, que é respeito às decisões do poder que é competente, que tem a autonomia para tratar desse assunto, que é o Poder Legislativo.